5 anos depois da ressonância harmônica. Como que ficou? Hoje eu quero falar nesse vídeo o que aconteceu, o que eu pedi naquela época, como era meu jeito de pensar e como é meu jeito de pensar hoje. Vamos bater um papo onde eu vou desmistificar, colocar o que funcionou, o que não funcionou e o que realmente eu penso sobre o assunto. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você a entender todo esse processo da ressonância harmônica. Talvez uma coisa difícil de separar seja a evolução natural que a pessoa tem e quando ela implementa alguma coisa nova na sua vida. Ou seja, se eu estaria da mesma forma se não tivesse a ressonância harmônica. Essa história do e se é um papo muito complicado, difícil de a gente avaliar, né, porque teria outras coisas. Existe uma vontade, que é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quando uma pessoa resolve procurar a ressonância harmônica, é porque de fato alguma coisa nela busca, clama e deseja existe uma vontade suprema de você tentar alcançar algo novo, diferente na sua vida. Para muitas, às vezes a vida está boa, está tudo indo bem, você está bem colocado, mas algo quer um avanço maior. Você quer encontrar uma realidade superior. É como se algo dentro de você dissesse que tudo que existia era uma certa ilusão e você queria entender tudo isso. Para fazer essa história, que eu quero contar um pouco da minha história para vocês, que alguns aqui conhecem já, eu já comentei em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Desde a minha infância, acontecia fenômenos na minha vida que eu não podia explicar. Quando eu era pequeno, eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, eu entrei num quintal e baldio e tinha uma pilha de tijolos muito grande e eu subi nessa pilha. E eu não sabia que estavam colocando fogo nesse quintal, na parte da frente, porque eu entrei pelos fundos, e os donos estavam na frente e colocaram fogo. E tinha um muro que cercava o fundo do quintal, não tinha saída, e o fogo começou a chegar na minha direção. Então, quando a gente é criança, a gente não tem noção. Então na minha cabeça é o quê? Se eu correr pela pilha de tijolos e eu pular pelo fogo, eu vou cair do outro lado. E aí eu passo por cima do fogo e caio do outro lado. Só que a criança não sabe que quando você pular, se eu pulasse ali, teria mais fogo atrás daquele fogo e eu fatalmente me machucaria e iria ser queimado, né? Podendo até morrer. Então eu corri nessa direção da pilha para fazer esse salto. E até hoje eu me lembro que uma cobra negra subiu na ponta da pilha de tijolos assim, ela subiu na altura de 1 metro mais ou menos, o que chegou quase na minha altura na época, né? Porque eu cheguei a ver a cabeça como se fosse de uma naja olhando para mim. Então aquela cobra negra subiu assim, entre o fogo e o salto apareceu essa cobra. E eu brequei. E eu falei, não dá pra ir, tem uma cobra. Aí eu voltei, aí eu achei uma saída por cima do muro, pulei e consegui pular e escapar do quintal. E aí, poucos segundos depois, o fogo pegou todo aquele mato seco que estava no colonhão, né? Era muito mato, entulho. O fogo, as chamas tinham mais de 2 metros, pegou o quintal inteiro. Era pra mim ter morrido. E nessa mesma época eu comecei a ver coisas à noite, né? Eu via vultos e eu tinha medo de ficar sozinho, pedia para minha mãe. Mas até então tudo isso foi passando, né? Toda essa mediunidade, esse lado foi deixado para trás, né? Então a minha vida mística começa muito pequeno e eu comecei a ficar curioso com tudo isso. Então foi uma vida de estudos, né? Mas você sabe que na verdade você avança pouco. Todo mundo que estuda espiritualidade, e hoje eu falo muito, gente, toma cuidado com os enganadores, porque o que tem de gente que vai te enganar, vai fazer você comprar um produto, vai fazer você estudar, você fica ali preso a eles um tempão. Vou falar, algumas religiões são assim, você chega, você entra, elas abraçam, daqui a pouco elas te dão uma responsabilidade ali dentro, para você ficar ali, se sentir útil e participar, mas você está preso. Acabou, você já está preso ali naquele sistema. E às vezes é assim, às vezes vem tudo parecendo ser bom, mas você está sendo adestrado, você está sendo
colocaram um cabresto em você. E você perdeu sua liberdade de pensamento, de espírito. Então aquela religião diz que tudo é certo e o resto está errado. E aí, não existe que todo mundo esteja errado. Ninguém está totalmente certo. Então essa religião ela já começa errando assim. Quando ela fala para você que ela está certa e os outros estão errados. Se você está num lugar assim, já pode sair. Saiba que esse lugar não é bom para você. Bom é ter liberdade. Bom é saber exatamente o que você pode fazer e o que não deve fazer. Então, nesse contexto, foi uma vida de estudos, encontrei o Hélio Couto. Estudando o poder do som, das vibrações, o que era onda, de sonoras para esse assunto espiritual, encontrei o Hélio Couto, onde a proposta era essa parte da onda, de informação, onde você poderia colocar. É claro que eu não sou nenhum idiota para dizer assim, olha, eu quero esse poder, seja aquilo, como o filme Matrix, né, que a pessoa pede, daqui a pouco em segundos entra um download na pessoa e ela tem esse poder. Embora isso aconteça acessando o campo akáshico. Hoje você sabe disso. A gente já falou disso aqui no canal. Porém, quando eu fui escolher o trabalho do Hélio Couto, foi baseado no trabalho das ondas de informações. Então, as ondas, na minha visão, elas não iriam provocar esse milagre que algumas pessoas, quando procuram o trabalho do Hélio Couto, têm. As ondas de informações, principalmente, servem para dissipar as barreiras e os bloqueios que, na minha visão, todo mundo tem. Eu tinha vários, né? Então, a primeira coisa que eu posso dizer, o que aconteceu nesses 5 anos, é que eu quebrei várias dimensões, criei, vamos dizer assim, coragem para lidar com vários assuntos que antes, para mim, era uma bobeira, era um tabu, era uma coisa que eu iria perder meu tempo. Então, mas na verdade, quase sempre era uma fuga de você enfrentar esse conhecimento superior que você pode ter e que você pode viver. Porque uma coisa é você soltar o velho eu, a velha pessoa, e assumir uma nova postura. Então eu acho que assim, nesses 5 anos que se passaram, a primeira coisa que me veio à cabeça, muito assim, 5 anos depois da ressonância do primeiro CD, é que eu vi também não só eu, e outros também, acompanhei a vida de outros também que fizeram o CD. Uma das pessoas que eu vi que deu um salto quantitativo, um salto quântico na sua vida de conhecimento é o Rogério Souza, né? Muitos chegaram ao meu canal pelo Rogério Souza, outros chegaram pelo Hélio Couto, né? E na verdade o que vocês veem aqui é um buscador, né? Um místico, eu chamo de místico, né? Eu digo que tem acho que 3 tipos de pessoa, né? O religioso, o místico, o ocultista, talvez, né? Vamos dizer assim, né? Que seria essa pessoa que gosta de estudar o ocultismo, que é da Rosa Cruz, maçonaria e tal. O místico é o livre, é aquele cara livre. Eu posso entrar em qualquer lugar e sair sem ser cooptado, sem ficar ali. Ou seja, e tudo isso hoje é muito mais forte para mim. 5 anos depois, hoje eu posso entrar se você me convidar para entrar na igreja evangélica, eu sei entrar ali, sei discernir, sei o que está acontecendo, sei tudo o que acontece ali. Se você me chamar para ir numa palestra de coach, eu sei tudo o que está acontecendo ali. Se você me chamar para ir em outro lugar, no curso de Reiki, eu sei tudo que está acontecendo ali. Então, claro que você só colocar o CD e não estudar, e não se moldar, não vai acontecer nada. Embora não aconteça de forma simples. Se você não se mover após o primeiro CD, com o passar do tempo, você será movido pelas ondas da vida. Ou seja, você vai entrar em parafuso consigo mesmo, porque aquele conhecimento está dentro de você. Então tudo que eu vi, que eu coloquei na época, e eu aprendi o seguinte: quando você vai pedir alguma coisa na onda, o conhecimento disso ou daquilo, você pensa assim, aquilo vai vir. Esse é o nosso maior problema, a gente tem um molde arquetípico.
A gente tem um molde daquilo dentro da gente. Só que não é daquele jeito. A pessoa que é realmente alguma coisa, quando você experimenta o outro molde, o outro ser, você percebe que é totalmente diferente. Você percebe que não é do jeito que você pensou. Né? Então, assim, aqueles que falam, daqui 5 anos como que eu vou estar? Você vai fazer uma perspectiva, uma imaginação. Mas lá na frente você vai saber realmente. Então, como que funciona então? Eu tinha 45 anos, mais ou menos. Hoje eu tenho 50. Então, eu aconselho alguém a fazer ressonância? Não, se você não for já um estudioso. No mínimo você tem que estar o quê? Você tem que ter saído da ideia religiosa. Quebrado um pouco essa ideia religiosa. Para começar, o religioso fazer, para ele já é coisa do demônio, coisa de não sei o quê. Quer dizer, está nessa plataforma mental, né, bem limitada de cabeça. Então, não dá para você conversar com a pessoa assim. Agora, o místico, o ocultista, ele já tem uma abertura maior, então ele já entende como que funciona essa questão das irradiações mentais, do campo akáshico, de como isso funciona. Essa pessoa já entende como é uma prática de meditação, como é uma prática ocultista. Outra coisa que é difícil para algumas pessoas que vão fazer a ressonância são aqueles que é o quarto tipo de pessoa, né, que são os ritualistas, né? São aquelas pessoas que precisam de rituais. Digamos até os católicos, algumas religiões que têm os rituais, como a Umbanda, o Candomblé. Essas pessoas têm muito conhecimento. Não estou dizendo que todos esses 4 têm muito conhecimento, mas é o que eu digo. Para você crescer e expandir a sua consciência, você não pode limitar ela dentro de um dogma. Se você limitar seu conhecimento dentro de um dogma, ou ele for baseado em dogmas, você está enrascado. Você precisa conhecer o conhecimento livre, o conhecimento que te permite questionar, que te permite dizer assim, olha, eu não acredito nisso. Prove para mim que isso funciona. Então, é a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Quem que vocês devem ouvir? Quem já fez. Quem já fez. Aí muita gente escreveu para mim num vídeo passado, Carlos, mas eu fiz e não funcionou. Às vezes é realmente assim, difícil você mensurar nos 90 dias, porque são mudanças, raízes, é aquela mudança semente que fala. Aquilo muitas vezes que você colocou na sua vida, ela demora anos. Você pega o Rogério Souza, por exemplo, é um exemplo típico. Morava lá numa cidadezinha pequena, com os tios. Ali, limitado nos conhecimentos, a sua única conexão era o computador pro mundo. Aí hoje não, hoje ele tem uma ideia do que ele quer. Gente, só de você tomar atitude, expandir sua vida, sair da onde você está, mudança, provocar mudanças. Quando eu coloquei o CD na minha vida, a gente morava, por exemplo, num apartamento, num lugar que a gente estava descontente. Tudo isso, toda a minha vida foi resolvida por conta do CD? Claro que não, e nem a sua vai. Mas assim, os meus desejos mores, os meus desejos mais importantes, esses foram e estão sendo atendidos. E um deles o que eu pedi muito, era que abrisse o caminho do místico para mim, onde eu pudesse descobrir as nuances e as verdades e as mentiras que existiam hoje em dia na sociedade, nas pessoas, em quem prega o conhecimento. Digamos assim, às vezes você quer achar um guru, um mestre, alguém para seguir. Mas, cara, é difícil você achar alguém hoje honesto. Alguém que realmente tenha um padrão elevado, que depois não vai cair em escândalo. E isso eu já percebi, que um bom mestre é aquele que vai atrás e luta a vida toda e não cai em nenhum escândalo. Não é pego com negócio como o João de Deus foi pego. Ele nunca irá se envolver em escândalos. A única coisa que ele se envolve é com conhecimento, com andar para frente. E às vezes acompanhar essa pessoa é difícil, imitar essa pessoa é muito difícil, porque
ela tem força de vontade. E é isso que eu falo para vocês que a gente tem que desenvolver muito. É desenvolver essa garra de força de vontade para a gente vencer o conhecimento sedutor que nos mantém e nos segura aonde a gente está, nos torna confortável. Eu assisto o podcast do Paranormal, acompanho bastante os vídeos deles, qual eu indico para vocês. A qualidade é muito boa das entrevistas. Nem todo entrevistado vale a pena, mas ali serve para você fazer ter uma noção de quanta salada o ocultismo criou. Que tá vindo, já tô Anunnaki, é extraterrestre, é Lúcifer, é não sei o que, um médium fala uma coisa, outro fala outra, mas ali você vai falar assim, nossa, há uns anos atrás, sem ter esse discernimento que eu tenho, provavelmente uma boa ideia ali naquele momento, eu falar assim, nossa, eu vou ver o trabalho de toda essa pessoa. E não, você vê um podcast de outro, depois você fala, não, esse aqui bate com alguma coisa intuitiva muito forte que eu tenho dentro de mim. E detalhe, muita coisa que eles falam ali, o que é o místico? O que eu falo? O místico é o que consegue atravessar aquela névoa que obscurece as pessoas. E que as pessoas olham para a névoa e não sabem o que tem depois. O místico não, ele anda em cima daquela madeira, ou seja, da corda bamba na névoa, porque ele tem certeza da onde que ele vai chegar do outro lado. E muitas vezes um entrevistado, ele fala uma coisa aqui, aí o outro fala outra coisa ali, só que o que é verdade realmente é o que bate entre eles. É o que está batendo entre eles. Tem coisa que bate ali entre eles. Mas assim, você tem que prestar muita atenção. E esse feeling intuitivo, eu acredito que de 5 anos para cá, realmente para mim, melhorou muito. Para mim, a minha força e a minha confiança melhorou muito. No sentido de viver do jeito que realmente eu sei que é correto. De não falar abobrinha e besteira para os outros. Do tipo, das quais, ao longo desses 5 anos, é claro que num vídeo ou outro, com certeza, você falei uma coisa, mas depois pensando, você falando, poxa, podia evoluir aquele pensamento. Foi muito pequeno aquilo. Aquilo qualquer um falaria. Qualquer um fala sobre isso. Mas, sobre isso, aqui ninguém fala. Então, a pessoa que tem uma vida simples, ela não estuda, ainda não está envolvida com tudo isso, só fazer o CD é um processo tão simples quanto o religioso faz, que é o processo de fé. E a fé sem compreensão, para mim não quer dizer nada. Você falar que tem fé na Bíblia, tudo bem. Ah, eu li a Bíblia, eu tenho fé na Bíblia. Tudo bem, tá tudo certo, para você tá tudo certo. Para mim é muito pouco. Se você ler a Bíblia e não entender a Cabala, por exemplo, a Cabala judaica, você não entender o judaísmo, então você não conhece a Bíblia. Entende? Você não sabe as nuances. Se você não estudar o Egito, como foi o Egito, a história do Egito, você não tem como entender a Bíblia. Porque ali as duas coisas andou simultaneamente. Muita coisa não bate com a Bíblia. Então, está tudo perdido por conta disso? Não. Claro que não. Tem coisa ali acontecendo. Só que é preciso expandir a consciência, passar. Porque o místico vai dizer, o religioso ele vai parar na Bíblia. Mas o místico ele vai ler a Bíblia, ele vai ler o Bhagavad Gita, ele vai ler o Bhagavatam, ele vai ler o Tao, ele vai ler os livros do Islã, o Alcorão. Então, ele vai ler o caminho óctuplo do budista, ele vai entender tudo que todos os místicos do mundo falaram, todos os avatares vieram e falaram, e aí sim eu coloco o que esses avatares em comum têm, eu coloco na minha vida. Ah, mas o religioso fala assim, não, eu só posso orar para um avatar, não, eu só posso orar para Jesus. Né? Ah, o budista só vai falar que é religioso, né? Ah, eu só posso orar para Buda. Né? O místico sabe que todos eles estão vivos, todos eles existem, com um poder equivalentes.
Então, se para uns Jesus é Deus, para os budistas, Buda é Deus. Então, e quem é Deus? Então, né? Se quem é Alá, quem é Atom, quem é Jeová, quem são? Quem são? Para eles, um é Deus e os outros não são. E para o místico, quem é Deus? Então, em 5 anos, eu posso dizer para vocês que muita coisa foi muito difícil de entender, muito difícil de abrir a mente para isso, porque quando a gente pede as coisas, a gente tem noção como é difícil soltar para entrar essa nova possibilidade, entrar esse novo ser, né? Esse eu, mestre, chegar, esse sábio chegar, se manifestar, porque somente aceitando isso, você vai conseguir aceitar outros à sua volta, outras intuições mais sábias vão ter que vir, num nível que você sobe o nível, quem está em volta para te influenciar tem que subir o nível também. Porque os inferiores já não conseguem mais. É quando você está realmente focado e você consegue mudar o dia a dia, porque você para de tomar certas atitudes porque você cresceu, você enjoou de ser daquele jeito e você vai falar assim, não, agora eu vou ser diferente porque eu já enjoei disso. Isso para mim não serve mais. Aí sim você está mudando. Agora, enquanto sua vida, você pensar que você é de um jeito e a vida continua do mesmo, e surge de novo aquele bolo para você comer, e você quer emagrecer e você não ainda come aquele bolo, você não mudou. Se você quer guardar dinheiro e ter uma vida financeira boa, mas surge aquela proposta e você ainda compra aquilo, e não guarda aquele dinheiro, não investe aquele dinheiro, não aprende a investir, você não mudou. Entende? Aí eu quero fazer atividade física para ter saúde, mas aí a preguiça me vence, não sei o quê. Então você não mudou, você ainda é o mesmo. Quando eu falo do CD, as mudanças, as que são reais, as que realmente fazem você se voltar para aquilo que você quer, sabe? Então, os desejos mais íntimos de mudança, eles aconteceram e acontecem até hoje. Então é impossível você caber de volta no mesmo lugar que você está. Então, pense bem antes de pegar e fazer, procurar esse caminho. Mas a gente aqui, vídeo a vídeo, vai falando, e nível a nível você se coloca na vida sempre preparado para outros níveis. Fala, opa, chegou a hora, agora eu quero esse nível. Nessa estação, chegou o momento disso. E seja ousado, sim, faça. Seja ousado em pular de etapa. Você merece essa mudança de etapa. É preciso essa mudança de etapa. Sem isso, você não vai vencer e não vai adiantar nada você ter passado por aqui. Cuidado. Muita gente nasce e morre sem ter dado um avanço sequer na expansão de consciência. É preciso dar saltos quantitativos. Tem uma quantidade, sim, de crescimento que é medida e mensurada. E ela principalmente é cobrada por você no final da sua vida. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.